What? Oh my God. Walter. What's the matter? I have to leave. I have What? to go back. No. I do. I No, can't. we're right here. No, I have to go. I really need Heidi, to. Please. This is what you need. I can't. I don't want to be here. I don't want to see this. You have to. Who are you? Here. What are those? Keys. To what? To the building. No. Why do you have keys? So you can go in and see like you wanted. You have to take responsibility. I was trying to help, to be of use. I didn't. You hurt people. They trusted you and you No. deceived them. No. That's why you brought me here, Heidi. You needed someone to see. I didn't know. Deep down, you knew. You did terrible things. No, it's. Let's go in. I You can't. have to, Heidi. No. You don't have any choice. No, let me go. No, Heidi. Go. Heidi. Let me go. Heidi. Why did you bring me here? I don't want it. Heidi. Get out of the road. No, Heidi. I don't want it. I don't. Stay there. I don't. I'm coming over. Miss Bergman? Miss Bergman. Oh, careful. Careful. Could you step towards me, Miss Bergman? It's Thomas Carrasco from the Department of Defense. We spoke at the diner. You remember? Could you please? I remember it. I remember. Okay, please just get in the car. Okay. Laying it on thick. What? Well, this Florida thing. What Florida thing? What are you talking about? That's where we are. Florida. Yeah, How do you know that? because that's where the plane landed. At which airport in Florida did you land at? It wasn't an airport, it was a base. Yep, right. Me too. Okay, so? Where did you go after that? They drove us here. When on the way you saw a sign that said, "Welcome to Florida," something like that? No, but Or did you see any road signs, anything like that that said Florida on it? I think so, yeah. I don't remember seeing anything like that. You sure you did? I definitely saw palm trees. Yeah. I saw that. Me too. What does that mean? There's palm trees in Florida. Yeah, there's palm trees in Florida. There's also palm trees in California, Cuba, and probably, I don't know, Philippines, Lebanon. Right. Okay, so what are you saying, dude? Nothing. I'm just saying, I'm pointing out the only reason we think we're in Florida is because that's what they told us. That's the only reason we have to believe that. Okay, so if we're not in Florida, where are we? I don't know. That's my whole point. Why would they hide that from us? Oh, they're not hiding it. You're wrong, and we are in Florida. We're not. I'm telling you, I'm sure of that. Well, why don't we go take a walk? Seriously, we're going into town, we'll walk around, ask some people on the street what state we're in. Okay, sure. Like they haven't thought about that. We can leave whenever we want. We should do that. We should go grab a beer or something. You see, man, they're expecting that. They would have planned for that. Don't be a fucking moron. Oh, I'm being a moron? Hey, so, what you think that this is just a place where they want to help us out? Where we can take it easy and rest and, process shit? Now, does that make any sense? When's the last time anybody gave a fuck about you? All the shit that we've been through. The guys in our unit, they cared. They gave a fuck. Yeah, right? Okay. And where are those guys from our unit? When's the last time you saw them? Nesta cena do podcast, os soldados Walter Cruz e Joseph Schweider conversam sobre sua suposta localidade. Na mesma noite, Walter decide provar que Schweider está errado, que eles estão mesmo na Flórida. Então eles saem escondidos da instalação Homecoming. No dia seguinte, ele conta à sua conselheira o que aconteceu. Okay, so Walter, can you describe what happened last night? Sure. Where should I start? Start with when you and Schreier decided to leave the facility. Schreier had some concerns about the program, some questions about our surroundings, and I thought it might help if he could take a look for himself. By surroundings, you mean what? The neighborhood? Tampa? What? Well, whatever it took was my thinking. Whatever he needed. So last night we ate dinner. We went back to our rooms. Then we waited a while and met at the freight elevator. Took that down, went out into the parking lot, got one of the vans. You got one of the vans. Yeah. Well, we took a van. Where'd you get the keys? I had grabbed those earlier. The security around here, just so you know, it's not great. There's keys to everything just hung up on the corkboard in the break room. We'll have to take a look at that. So you
got the van. Yeah, and we drove out to the highway, past some farms, some swampland, came to a town. There was a little main street with a bank, a barber shop, a park with a gazebo. The street lamps were all on, and everything looked normal at first, but all the windows were dark, and there's no cars, no people, no garbage in the trash cans. It's all just looked phony. Phony. How? Yeah, like someone's picture of how things were or how they're supposed to be. Schreier looks in the window of a department store, and all the clothes look old, like from the 80s. Even the mannequins looked old. Next door, there's this ice cream shop. Pink booths, everything's just completely spotless. It's all totally empty. Schreier turns to me and he says, "It's like Arizona." What does that mean, Arizona? Well, just before we were deployed, me and Schreier and a bunch of other guys, we were sent to Arizona, to these model towns, these exact replicas of the towns in North Africa, so we could train under the actual conditions, you know? The furniture, the food, even the cups and plates. Okay, but Walter, what does this have to do? Everything was an exact copy. And then when we got over to where we were stationed, when we were operational over there, every single thing they had shown us in the models, it was all perfect. It was like we'd already been there. So, this town, it was like that? Yes, Okay. yes, except for America, like a simulation of America. E foi aí que a história me pegou na primeira vez que eu a ouvi. Essa cena é do terceiro episódio. Ainda assim, nos anteriores e nos que viriam depois disso, me deram uma sensação de expectativa estendida, como se de alguma forma, após o término de cada episódio, as informações ficassem de molho na minha mente. Eu ficava pensando e pensando onde a história iria. Curioso pelo próximo, mas ao mesmo tempo satisfeito pelo que eu tinha acabado de ouvir. Uma sensação que eu raramente sinto em qualquer tipo de mídia. Mas foi esse efeito, e claro, o fato de que o podcast seria adaptado para a TV com direção de Sam Esmail, foi o que me fez querer continuar ouvindo. Como eu falei, esse tipo de efeito é algo que eu raramente sinto. Exatamente por isso não foi surpresa quando houve uma quebra de expectativa logo a seguir. Walter, do you understand the seriousness of what you guys did? I mean, the position it put me in. That's why I'm trying to explain how this happened. Okay, so how did this happen? So we're looking into the ice cream shop, and then we hear someone yell. We turn, and there's this guy coming through the park in uniform. He's shining a light on us, and it looks like he's wearing a holster, like he's armed. I look over at Schreier, but he's already gone. He was running right at the guy. So Schreier jumps over some bushes, and he runs into the park and tackles the guy. He's screaming orders. He's rolling him onto his stomach, throwing the gun aside. I run over there. Schreier's got his knee in the guy's back, and he tells me to pick up the gun, except I look down, and it's not a gun. It's one of those old-fashioned walkie-talkies with the long antenna, and I look closer to the guy's uniform, and I see he's not a soldier. He's not even a cop. He's one of those private security guys. And he's terrified. He's like basically crying. And Schreier's screaming at him, "Where are we? Where are we?" And this old guy's trying to answer him. He's saying, Putnam Village. But Schreier's just screaming over him, saying, "Where are all the people? Where is everyone?" And the guy goes, "They're sleeping. It's 10:30 at night. It's a retirement community. Putnam Village." And you found this funny. Well, yeah, a little. I mean, we look around and it made sense. The gazebo, the corny ice cream shop, the way it was all old-fashioned but also plastic. Like Arizona. Right. And Schreier just goes, "Fuck me." Em Homecoming, a nova série dirigida pelo criador de Mr. Robot, uma assistente social e conselheira chamada Heidi Bergman foi encarregada de ajudar soldados norte-americanos a voltarem à vida civil, através de um novo programa experimental no Centro de Apoio à Transição Homecoming, uma instalação do Grupo Geist. Walter Cruz é um desses soldados, ansioso para começar a próxima fase de sua vida. Supervisionando Heidi e a instalação está Colin Belfast. 4 anos mais tarde, Heidi começou uma nova vida, morando com sua mãe e trabalhando como garçonete, quando o auditor do Departamento de Defesa a aborda com perguntas sobre o porquê ela deixou a instalação. Heidi começa a perceber que não se lembra e que há uma história por trás da história que ela está contando a si mesma. A série acontece no presente de 2018 e no futuro próximo de 2022, acompanhando a história do que deu errado no Centro de Apoio em Tampa, na Flórida. Os 4 primeiros episódios foram exibidos no Festival Internacional de Cinema de Toronto, dando um prestígio bastante significativo para a discussão sobre as diferenças entre a qualidade de séries de TV e filmes de cinema, diferença que nos dias atuais é quase inexistente. It all started with the podcast, and I had binged it, and I re-binged it again with my wife, and
then I kind of binged it a third time, and the third time is when I started thinking about, is there an opportunity here to expand on the story in a visual way? Because I'm not in the business of just adapting things that are popular for the sake of just getting it on the screen. I think there has to be sort of a vital reason. And what I realized in that third binge was there is this whole other layer with visuals that we can really amp up the suspense and the tone. Enquanto para Ismail é uma oportunidade de explorar o visual e criar um mega suspense em cima disso, para mim vai ser uma oportunidade de analisar os dois trabalhos, as suas diferenças, similaridades, referências e metáforas. Walter, hi. Look, I need to talk to you about something. Okay. No, you don't need to do that. This isn't a session. What do you need? I explained to you what happened with Schreier was mostly my fault. I took the van, I drove us out there. You did, yes. So what, you didn't believe me? I believe that you care about your friend, and I understand that. So where is he? Where did they take him? Nobody took him anywhere. He's back with his You don't family. have to do that, okay? You can tell me the truth. That is the truth. Schreier needed more help than we can give him here, and he's with his family. They'll decide. Why? Why? Because of what he thought was going on? What did he think was going on? If I tell you, you're gonna have me moved and throw out all my stuff too? Of course not. I just saw them. They're throwing out all of his shit. They're not throwing it out. Look, we both broke the rules, okay? Whatever's happening with Schreier is also... I don't even understand what I'm thinking sometimes. We all think things that make us uncomfortable. Everyone. And I'm different because why? Because you want to be here. That's it? Well, in my experience, it makes a very big difference, yes. Sometimes people that need the most He help... even trashed his fucking harmonica. I mean, why couldn't he take that with him wherever he was going? You're worried about him. Aren't you? Yes, I am. Hi. Can I just talk to you? Yeah, I just, No, I'm asking if we can just hold off on that. Walter, one I'm second. sorry, I It's just just want because what to, I want to talk about, it doesn't apply to what we're doing, to our work. can you just sit down, please? I'm just saying, before we get started, I just want to talk to you about something. Please, can you close the door? These recordings are just an aid for me, so I can keep track of what we talk about, that's all. Sure, fine. It's true. What do you want to talk about? Schreier. What would you like to know? Look, I explained to you what happened. Uh-huh. That it was mostly my fault. I took the van, I drove us out there. Why is he gone and I'm still here? Because he needs different treatment than you do. Different treatment. Yes, and he's been taken to a facility where he can get that. And this has nothing to do with what he thought about what was going on? What did he think was going on? If I tell you, are you going to have me moved and take all my stuff? Walter, come on. Look, No. I saw those guys cleaning out his room, even his harmonica. They just threw it in a garbage bag. Why couldn't he bring that with him wherever he's going? I can talk to the intake people. No, and that's not the point. What is the point? The point is that I also sometimes have thoughts that I can't stop, that make me want to do fucked up things. Okay, well, we all have things that stress us out, that make us uncomfortable. But in Schreier's case, he was acting on those thoughts. No, and you're saying you can't help him now. He doesn't have control over himself. Why is that happening to him, but not to me? I think Schreier made a decision at some point that he couldn't be helped. And I'm different because what? Because I believe in this program? Yes. That's it? In my experience, that makes a big difference. And what happens to him now? You're worried about him. Of course, aren't you? Yes, I am, of course. Eu nunca fiz um vídeo onde eu indicava uma série. Então, caso você não conheça os trabalhos de Ismail, eu realmente não saberia como te fazer assistir ou te dar motivos para isso. Veja bem, desde o design de produção de meados do século, até a escolha de músicas dissonantes, tudo sobre a aparência, a sensação e os sons dessa série são feitos para desequilibrar o público. É um trabalho realmente forte e distinto. E é aí onde vamos ao seu formato.
São 10 episódios na primeira temporada, lembrando que a série já foi renovada para a segunda, desde que foi anunciada, e cada um dos episódios tem cerca de 20 a 30 minutos de duração, mais ou menos o mesmo tamanho do podcast. Existem outras séries que não são comédias, são séries dramáticas, mas têm esse mesmo tempo de duração. Ismael pegou o exemplo de In Treatment, uma série clássica da HBO que literalmente tinha de 20 a 30 minutos de cenas com apenas 2 personagens conversando em uma sala. A ideia é que cada episódio representa uma sessão de um dos pacientes em diferentes semanas. O mais curioso pra mim é que o único ponto de vista onisciente que a série dá em suas 3 temporadas, que tem de 28 a 40 episódios cada, é o ponto de vista do psicólogo. Os pacientes e suas sessões exercem a capacidade de não só analisarmos os pacientes em si, mas analisarmos aquele que os analisa. É exatamente essa semelhança gritante que há em Homecoming. Apesar de eu pessoalmente gostar de In Treatment, eu nunca indicaria ela pra ninguém, simplesmente por não ser uma série que funciona pra todo mundo. Ela demanda paciência e, acima de tudo, total investimento do telespectador em um personagem do qual você mal conhece. Outra série que eu gosto muito, que tem o mesmo formato que In Treatment, mas eu também nunca indicaria, é The Girlfriend Experience. Eu acho a segunda temporada muito fora da curva, o que transforma as 2 histórias paralelas em variantes muito ruins e simplesmente insignificantes, já que ambas não vão a lugar nenhum. Mas a primeira temporada, que foca em somente uma história e uma protagonista, é sim muito boa. A razão da série ter esse formato é o mesmo que In Treatment, ou seja, se você vai contar uma história com calma ou precisa de cenas longas, o ideal é dar tudo em pequenas doses. No caso de The Girlfriend Experience, o tom da série e como ela avança se revela tão ignorante e egoísta como a sua protagonista, e a série deixa claro a todo momento que não quer ou não precisa fisgar o telespectador. Ela só se preocupa em contar a história em pequenos fragmentos, e o resto é resto. Para muitos, essa é uma estratégia que não funciona, e nem deveria, afinal as pessoas assistem coisas para se entreter. Se a série faz o oposto, e o que você busca é entretenimento, então você realmente não deveria assistir. Mas esse aspecto de investimento que eu estava falando, de querer decifrar o porquê tal história segue tal formato, é o que me mantém interessado, porque o convencional existe aos montes, então quando geralmente surge algo diferente, para mim é impossível de ignorar. Mas eu sempre tenho que ter em mente que isso não funciona para todo mundo. No caso de Homecoming, eu acredito que será bem diferente. A ideia de ser tão curto serve porque torna a narrativa do suspense o mais veloz possível. Esse mistério de conspiração governamental vai ter ainda mais reviravoltas e revelações do que a história original, e acontecendo muito mais rápido. Acredito que sim, vai ser mais atraente para todo mundo. As 2 temporadas do podcast totalizam cerca de 6 horas. A primeira temporada da série, cerca de 5 horas. There's a thing we do at the end credits where we just kind of let the scene play out over under the credits in real time, and I wanted that sort of lingering effect to take on, because it's not a mystery in the sense that we're going to give you throw big cliffhangers at you at the end of every episode. Eu não sei se é uma referência ao David Lynch, já que a série não estreou e eu ainda não vi nenhum episódio pra confirmar, mas esse lance de continuar filmando, deixar a cena rolar, uma cena longa durante os créditos, é algo bem similar a Twin Peaks The Return. Podemos esperar também muitas referências a Brian De Palma. Ismael confirmou isso. Outro bom motivo para assistir é o excelente diretor de fotografia de Mr. Robot, o Todd Campbell. Também está trabalhando em Homecoming, aliás, praticamente toda a produção de Mr. Robot está junto. É a mesma design de produção e tudo mais. You tell certain cinematographers that, they say no way. But Todd was crazy enough to say absolutely, and let's do even more. Todd Campbell is a fantastic cinematographer, and the way that Sam creates shots and sets up shots and the way the two of them work together is fantastic. They have a unique vision for the way they want to shoot it, the way they want to tell their story. Todd Campbell puts a lot of thought into what we're shooting to make it just as big of a character on the show as any of us. And I think that is also what makes it really special. It is a character in the show. Ismael redefiniu o enquadramento de filmagens tradicionais em uma tentativa ousada de deixar quem está assistindo tão perturbado quanto o personagem principal da série, que não só sofre de transtorno dissociativo de personalidade, mas também é viciado em drogas. Em Homecoming há algo profundamente misterioso na história, e por isso os visuais estão trabalhando em maneiras criativas e às vezes engraçadas para expressar isso.
Há um aspecto malévolo e Hitchcockiano em seus elementos, algo anormal que é um pouco fora da caixinha. Isso é particularmente verdadeiro quando a série se muda para 2022 e emprega uma mudança brusca na proporção de aspecto, passando de widescreen nas cenas em 2018 para uma proporção old box nas cenas de 2022. E sim, invertendo o passado e o futuro parece ser intencional. Originalmente, o podcast é estrelado por Catherine Keener, Oscar Isaac e David Schwimmer nos papéis principais. A série substitui Keener por Julia Roberts, Isaac por Stephen James e Schwimmer por Bob Cannavale. A Catherine Keener tem uma voz perfeita, ela dá um show no podcast, mas apesar da voz ser dela, sempre que eu imaginava Hyde enquanto eu ouvia o podcast, eu não conseguia associar o rosto da personagem com o rosto da atriz. Já observando a Julia, ela sim parece se encaixar melhor esteticamente, ainda mais como a Hyde é descrita na história por outras pessoas. A conexão dela com Walter, dentre outros homens interessados e tudo mais, não sei, só acho que a escolha para a série, que obviamente se trata de algo visual, faz mais sentido pra mim. Eu adoraria ver Oscar Isaac na TV de novo, ele é um baita ator, mas Stephen James é um ator que também está bastante em alta recentemente, e sinceramente pela descrição de Walter no podcast como jovem militar atlético, ele se encaixa muito bem no papel. David Schwimmer criou a personificação do papel do Colin Belfast, ele faz o perfeito cretino, já que o personagem é o maior babaca charmoso, e as nuances na atuação dele fazem do Colin o meu personagem favorito. Apesar disso, Bob Cannavale no papel, porém dispensa apresentações, já que ele já demonstrou o quão bem ele sabe interpretar um cretino. O Irving é um personagem bem diferente do Colin Belfast, mas ambos são pilantras de suas próprias formas, por assim dizer. A comida tem uma relevância gigantesca, porque é pela comida que eles controlam os soldados e apagam as suas memórias. Aliás, Homecoming é uma história essencialmente sobre as coisas que acontecem e como você se lembra delas, ou no caso de Hyde, não se lembra. A primeira temporada é inteiramente construída pelo relacionamento de Walter Cruz e Hyde Bergman, e é nessa jornada que vamos ser apresentados às conspirações do governo. O podcast é tão detalhado e tão sutil em algumas coisas que eu tive que ouvir mais de 5 vezes só pra ver se eu realmente tinha entendido o final. Agora, sem mais delongas, vamos ao que realmente interessa. Previously on Homecoming. What? Oh my God. Walter. You have to take responsibility. I was trying to help, to be of use. I didn't... You hurt people. They trusted you and you deceived them. No. That's why you brought me here, Heidi. You needed someone to see. I didn't know. Deep down, you knew you did terrible things. No. You remember? Could you please? I remember it. I remember. Eu vou falar a vocês agora tudo o que acontece nas 2 temporadas do podcast, ou pelo menos as coisas mais importantes das 6 horas de conteúdo. A história mescla 2 períodos com um espaço de 4 anos entre eles. Apesar de ouvirmos o passado, a Hyde do futuro não está se lembrando. Aliás, ela não se lembra de nada. Ela só se lembra que trabalhou na instalação Homecoming e se lembra que algo aconteceu, que ela teria feito algo tão terrível que foi demitida por justa causa. Agora ela trabalha como garçonete e voltou a morar com sua mãe. Publicamente, o sistema e a razão para essa instalação existir é para ajudar os soldados a se adequarem à vida civil. Pelo menos é o que dizem para os soldados. O que vamos vendo com o passar da temporada é o real objetivo da instalação. O primeiro grande alerta é quando Hyde fala com o seu chefe, o Colin Belfast. Eles se comunicam a temporada toda por telefone, e ele joga a verdade na cara dela. Eles não estão aí para ajudar, eles estão aí para colher informação. What if we took a more holistic approach to the initial stages of treatment? What? Holistic? I mean, at this point, right here, we're throwing them in the chair and starting the process without developing much of a dialogue, and we could get deeper, more individualized outcomes. Heidi, I'm going to stop you right there. Okay. Okay, Heidi, I gotta say, I'm not loving some of these words I'm hearing. We aren't looking for individualized or holistic or whatever results at all, right? What we're seeking here is information, Heidi, not relationships, not rapport. Your job is to conduct interviews and record facts. That's it. Whatever these men are holding on to, that's exactly what we need to know. We need real proof of concept, just a house of data to drop on the appropriations people so they shut their mouths
and stop prevaricating and open up the approval process. That's our goal. Okay, Heidi? Okay. Understood. Yes, understood. Good. Okay. O que eu acho interessante, e isso é uma coisa que vocês vão notar também, é que como Hyde usa palavras difíceis como holístico ao falar com Colin, ele critica isso. Ele quer algo simplificado. Mas quando o próprio Colin fala com a sua chefe, a Audrey Temple, ele faz exatamente a mesma coisa. Temple. Hello, this is Colin Belfast. Yes? I need to update you on Heidi Bergman. There are indications that the medication has been partially metabolized over time, and when combined with certain auditory prompts, we believe... Colin, Yeah. use some real fucking words. É como se no universo de Homecoming palavras tivessem tanto poder que elas são capazes de entregar quem é o chefe e quem é o subordinado. Isso ressoa com o fato de, e isso é claro, ser só áudio, né? Não é inteiramente descritivo como a estrutura de um livro, por exemplo, mas também não é tão despreocupado como uma narrativa visual geralmente é e que utiliza mais o silêncio. É um meio termo, uma amostra de como conversas reais realmente são. Nesse momento, por exemplo, um pássaro começa a gritar. Well, how often does that happen? Whoa. I'm sorry. It's just this, he'll just stop in a second. Wow, that is incredible. Yeah, it's driving me nuts. Some kind of protected species, so we're not even allowed to touch him. Esse momento é trivial porque no episódio 5, o penúltimo da primeira temporada, a Heidi de 2022 se lembra de Walter por causa desse pássaro que atrapalhava a conversa deles. Oh my God. Walter. É o primeiro momento dela de total consciência, onde ela decide a partir daí tentar descobrir o que aconteceu no passado. O podcast é uma mídia bem impressionante, eu já estava dando uma estudada nela porque eu queria fazer um podcast das teorias de Mr. Robot. No caso de Homecoming, é como se fosse uma evolução das radionovelas, e funciona muito bem. O objetivo deles é conseguir informação, mas pra quê, você me pergunta? Bom, o que Heidi acha é que na medicação que é colocada na comida dos soldados, os ajuda a erradicar memórias ruins. Veja a explicação dela. You know, what's our mandate at the Homecoming Initiative? Oh, you mean testing a new treatment for soldiers with PTSD? Right, but how? What makes us different? Well, that we're approaching it like a disease, like a cancer, a condition to be eradicated, not just managed, using medication to actively delete the harmful response to the traumatic memory. A grande verdade é que o objetivo de Colin e todos da instalação é simplesmente conformidade voluntária. Você pode não saber do que se trata, mas você já passou por alguma conformidade voluntária em sua vida. Sabe, ideias induzidas, quando você tem certeza que quer fazer alguma coisa, você realmente acha que a ideia é sua, uma escolha sua, e na verdade é algo que tem sido induzido por alguém, seja um amigo, um familiar, uma crença popular, uma pressão social, a sua vida inteira. E é disso que eu tô falando. Os soldados são medicados pela comida para que as memórias ruins da guerra que causaram estresse pós-traumático, memórias que estão sendo estimuladas no tratamento com conselheiras como Heidi, por exemplo, sejam apagadas. Aí você me diz, isso não é uma coisa boa, já que traumas do passado estão sendo removidos? Bom, não é tão simples, já que memórias estão associadas a eventos e pessoas diferentes. Assim que você retira uma memória, você não vai se lembrar de situações muitas vezes cotidianas sobre essas pessoas que estavam envolvidas nessas mesmas memórias. E às vezes não vai se lembrar nem das pessoas. É esse o ponto. O custo da redução do sofrimento é muito alto. Só que é claro que o governo americano não está ligando para o sofrimento dos soldados. A única razão para eles quererem remover esses eventos traumáticos é fazer com que os soldados retornem à guerra. Durante a terapia, Walter Cruz já disse que não quer voltar à guerra. Ele quer ter uma vida normal novamente. E sabendo que a medicação irá afetar, Heidi tenta protegê-lo. Porque esse é o ponto da conformidade voluntária. Você cria uma ideia na cabeça de uma pessoa e, no caso do Walter, por exemplo, ele vai realmente achar que a ideia dele voltar, só que na verdade é algo que foi induzido pela sua medicação e pelo fato de que as memórias traumáticas não estão mais lá. E é nisso onde a relação da Heidi com o Walter começa a se intensificar. Ela começa a ver ele perdendo memórias, esquecendo situações ou mesmo piadas que contou a ela. Nisso, ela vai se sentindo culpada, porque ela não sabia que iria ser assim. E é nessa que ela vai criando uma espécie de obsessão em tentar resolver o caso dele, tentar ajudar ele.
E então ela começa a fazer coisas fora do protocolo, como reaver objetos que estão conectados a outras memórias, o que dá início a uma dezena de brigas com seu chefe. To come up with a way to completely compromise our results, just totally fuck them up. This is exactly what I would do. I feared we might lose Cruz entirely, and so I made a judgment call that... So this wasn't some erratic emotional outburst on your part? No, I shouldn't have done it, You were but it doing was... your work. You were trying to help. Yes, I was trying to help. Okay, so then listen to me. Stop helping. Okay? Do what I'm telling you to do. Confirm the erasure, establish a reconsolidated mental state, record that data. Is that understood? Yes. And if you do anything like this again, trust me, I will find out about it and you'll be out on your ass. It was childish, stupid, and reckless. Now we need to get on the same page and close this out. Understood. Okay, full erasure? Yes. You're sure? Heidi, that's great. No, not just the emotions. It's the whole memory, Right, so Colin. Heidi, okay, listen, here's what we do. No, Colin, I it's want you not to- just the trauma that's gone. It's everything. He's lost unrelated anecdotes for months before the incident. He knows the names, but that's it. He doesn't know who they are. He doesn't know anything about them. They're like empty. Really? Yes. Wow. That's even better than we hoped. That's Better. really... It's extremely concerning. Não demora muito e com o relacionamento deles se intensificando, Walter e Heidi começam a flertar. Ele começa dizendo que está se sentindo melhor, que eles têm todo o tempo do mundo, que ambos ainda são jovens, que mesmo após o tratamento dele terminar, ele quer ficar mais na Flórida e que eles deviam se encontrar do lado de fora e tal. Enfim, a Heidi se mantém profissional, bom, entre aspas, né, já que ela vai ao quarto dele entregar um objeto que pertencia a Schweider e eles têm um momento embaraçoso que, pelo que deu pra ouvir, foi um abraço intenso, por assim dizer. I think, yeah. So, do you I have should a room? really get going. Okay, yeah. Thank you for getting this. No, stuff of on our- course. Yeah, good. Okay. Yep. So, all right. I'll see you later. I believe that silence is you two hugging, in case you don't remember. Colin, What the fuck are you doing, Heidi? this was a situation Because if it where... were anybody else, I'd say it was pretty clear what you were doing there, what you were up to. Okay, I realize how taken out of context this might seem inappropriate. Oh, it's completely inappropriate. There's no question of that. And I apologize. A razão para Colin saber disso é que não só as sessões com os pacientes são gravadas, ele tem escutas em todo o perímetro, na cafeteria, nos quartos, ele literalmente está de olho em tudo. Nunca é deixado claro se a conexão deles, da Heidi e do Walter, é só sentimental, mas fica claro de ambos os lados, em determinado momento, que poderia estar rolando alguma coisa aí, sexualmente falando. Nunca vemos tudo sobre o passado, e as coisas que a Heidi se lembra são pequenos detalhes. Então nunca há realmente uma certeza sobre isso. No presente, em 2022, por exemplo, a Heidi acha que voltou para casa para cuidar de sua mãe. Mas essa é a história que ela conta a si mesma. Ela voltou porque foi demitida e na época estava deprimida com mais alguma coisa. Ela nunca chegou a contar à mãe dela do que se tratava. Ela vai descobrindo algumas coisas, perguntando para outras pessoas que conhece, mas quase ninguém sabe nada. O namorado de Heidi, por exemplo, lá da época que ela trabalhava na instalação, também não sabia nada sobre o trabalho dela, além das brigas no telefone com Colin Belfast. O ex-namorado dela tem uma participação bem cômica na história, porque ele está o tempo inteiro querendo voltar, e ele é bem problemático. Em determinado momento ele interfere nas investigações. Isso na verdade só acontece na segunda temporada do podcast, mas enfim. Nessa linha temporal de 2022, Colin acha Heidi. Ele vai ao restaurante onde ela trabalha como garçonete, ela obviamente não se lembra dele, muito menos que ele era o seu chefe, e ele se aproveita disso para tentar tirar informações dela, fingindo ser um oficial do exército que acabou de voltar para casa. Eles vão para um encontro e conversam em uma roda gigante. Sim, eu também pensei nisso. Heidi começa a desabafar sobre sua vida atual, né? Ela descreve como se houvesse uma cópia dela por aí. Esta que está falando seria a cópia e a Heidi real está observando. Escute com atenção como esse diálogo é intrigante. It feels like they made a copy of me. I go to work
I go see my mom. I go home. But underneath there's this ache. I'm starting my car, washing my hands. And there's this person doing the thing. Me. But then there's another person watching me do it. Who's also me. She watches everything I do. She just waits. For what? For me to realize What? that I'm not real. She is. Colin está com a Heidi aí só para tirar informações dela, descobrir onde o Walter Cruz pode estar depois de todos esses anos. A razão para eles estarem atrás de Walter é que ele sabe de muita coisa e supostamente se lembra de tudo, mas na verdade eles querem mesmo é um bode expiatório, alguém para botar a culpa. Ele leva a Heidi de volta para a instalação e é nessa onde ela se lembra de Walter e foge de Colin. E o auditor do Departamento de Defesa, chamado Thomas Carrasco, pega ela e a leva daí. Heidi se lembra de Walter, mas só dele. Mesmo as fitas que ela gravou lá em 2018, que o investigador achou em um depósito, só se tratavam de sessões com Walter. As únicas memórias dela são com Walter. Em todo podcast nunca chegamos a ouvir ela tratar outro paciente. Nunca. Eu inclusive sempre achei isso muito estranho. We know that there were others in the organization. I don't remember anyone else. Heidi, you didn't do this alone. You give us a name and we can try and make this right. I don't remember others. I only remember Walter. That word. Tá vendo? A Heidi é uma completa perdida, ela não se lembra do que fez, ela não se lembra de praticamente nada. Mas por quê? Você me pergunta. Se a Heidi não fazia parte do experimento e, portanto, não comia a comida medicada de lá, por que ela perdeu a memória? Bom, parte disso é culpa dela mesma. Vamos voltar ao passado. This is Walter Cruz, week 6. Final session. What happened to the aquarium? Someone in my office said they'd take it. Huh. Just couldn't get into it. What happened to the fish? I got rid of them. Just figured it was for the best. I couldn't get into it. Em determinado momento, por alguma razão, que é provavelmente devido ao sucesso da instalação com o maior número de soldados, Heidi dá uma surtada e vai ao refeitório com Walter e come a comida medicada. É muito bizarro porque Colin mandou ela não fazer justamente isso e ela, fazendo birra, vai lá e decide fazer justamente o oposto. Ela meio que enlouquece mesmo, ela sabe o que tem na comida e mesmo assim ela come. Explain what the fuck is going on. Please tell me this isn't what it sounds like. What does it sound like? It sounds like you're eating the food, the medicated meal, and that you're forcing extra servings on Walter Cruz, who's already completed his full dosage. Yes. Yes? Yes, Walter and I ate the meal. You ate the meal? Both of you? Gnocchi. What? It was Friday. They served gnocchi. That dosage for Cruz, I mean, after he's already completed his cycle, the effects would be, he'll be fully fucking incapacitated, is what I'm saying. What kind of soldier he won't even know which way to point the rifle. Yeah. He'll certainly have to spend some time in the med center, a month at the minimum. And you, how much did you take? Oh, I was hungry. Oh, Heidi, goddammit. So what, you're drug buddies? Is that the idea? Huh? You think that's cute or what? Romantic? The two of you cowardly just hiding and you're oblivious? Is there anything else? What? Is What? there anything else you'd like to discuss? Why are you doing this? Heidi, I thought we were a team. We made so much progress together, and I've always tried to Colin, support your... I'm gonna stop you there, okay? I don't have a lot of time. I'm coming to the facility, okay? I'm on my way. Just don't I won't be there. Heidi? Heidi? Podemos supor que é depois daí que ela é demitida, e onde não volta mais para a instalação e enfim traça o caminho em que está agora. É como se ela tivesse sabotado a sua carreira e o suposto progresso de Walter
para que tanto ele tenha uma chance de escapar desse sistema e tanto ela de se exilar de tudo isso. E dá certo, ela se exilou e Walter é liberado da instalação por estar em uma condição muito ruim, a ponto de não conseguir nem amarrar seus sapatos, e está atualmente sendo procurado tanto pela iniciativa da instalação como pelos próprios militares, que segundo a Audrey Temple, a chefe do chefe da Hyde, estão atrás de Walter para interná-lo. Só que o real motivo para todos estarem atrás dele é porque ele é literalmente a evidência dos experimentos feitos na instalação e o que esses experimentos podem fazer com a mente humana. E com isso fazê-lo de um bode expiatório, simplesmente alguém na instalação que enlouqueceu e está fora de controle. Ninguém sabe de Walter há anos, em 2022 ninguém sabe como seu estado mental está e muito menos se ele está vivo ou morto. Agora, a última cena da primeira temporada acontece nesse meio tempo, possivelmente depois que Hyde saiu da iniciativa Homecoming e antes de voltar para a casa de sua mãe. Yeah, I think you're right. Let's do that when I get back. Where would we go? Nessa cena, Walter e Hyde estão em um restaurante planejando uma viagem para o Alasca. Well, I guess that'd be Alaska, right? Se essa cena se passa nesse período que eu falei, deixa implícito que existe um grande pedaço faltando. Tanto na mente de Hyde, que com o efeito da medicação vai se esquecer de Walter e de tudo isso, o mesmo vale para ele, mas também existe um grande pedaço faltante do telespectador. Porque por mais que descobrimos pontos importantes sobre a história nesses primeiros 6 episódios, ainda não sabemos praticamente nada. E a segunda temporada é a prova literal disso. Na abertura da segunda temporada, como o paradeiro de Walter é desconhecido, Hyde e Colin encontram-se em caminhos separados, para descobrir o que aconteceu com o seu paciente mais importante. A primeira temporada foi sobre papéis. Hyde era a funcionária da instalação, Colin era o seu chefe e Walter era o paciente. Muita da tensão do drama veio dessa dinâmica de poder. Na segunda temporada, esses papéis foram obliterados e eles foram recombinados várias vezes ao longo da temporada. É muito mais solto e livre. A primeira temporada é essencialmente em poucos ambientes e quartos. A segunda temporada é basicamente onde quer que cada um deles esteja. A Audrey Temple contata Hyde para ela achar Walter antes que o Colin o ache. Como Colin era o responsável pela instalação e todo o lance com Walter deu errado, o grupo Geist quer se livrar dele. O objetivo de Colin é só salvar o seu emprego e talvez até subir na empresa. Ele é um manipulador e está disposto a fazer qualquer coisa para seus objetivos. E preste atenção bem quando eu digo qualquer coisa. Ele é literalmente um homem sem pudor nenhum. A segunda temporada também é bem mais engraçada. Isso é uma coisa que transparece não só nas situações, mas nas músicas usadas. É bem mais desconfigurada que a primeira mesmo. O Thomas Carrasco do Departamento de Defesa interroga Hyde, mas ela não dá informações. Segundo eles, até onde se sabe, Hyde era responsável pela instalação. Até onde o governo sabe, Colin Belfast nem sequer existe. Então eles realmente assumem que ela era responsável pela instalação. Walter foi liberado pelos cuidados de sua mãe e 8 meses antes de toda essa investigação, ele desapareceu. A Hyde vai atrás da mãe de Walter para tentar conseguir informações e não dá muito certo. Let me tell you what's confusing me. You say that the Geist group did this to Walter. Yes. Yeah. And now you're from the Geist group and you're saying... I'm not, no, I'm not from. That you guys are now saying that you want to help. The same people who did this to Walter. I know, but... He couldn't tie his shoes. He could barely speak. And nobody came out of the woodwork to help me then. But if we knew where he was now... You're not listening to me, dear. When did you last see Walter? Wait. You still think we're having a conversation. We are not having a conversation, okay? You worked there, you did this to him yourself. Já o Colin Belfast se passa por um advogado para conseguir as informações com a mãe de Walter. Como eu falei, ele é do tipo disposto a fazer tudo para alcançar seus objetivos, e ele acaba descobrindo mesmo que Walter se mudou, e nem mesmo a mãe dele sabe onde ele está agora. Porém, ela tem um telefone descartável onde Walter deixa mensagens relatando o seu estado para ela. Colin acaba manipulando-a e ficando com o telefone. Hey, Ma, it's me, Walter. So I headed west and kept driving until I hit the ocean. I literally drove right up to the pier. I met this guy here, he teaches at the college, or he used to, I guess, and now he's like an organizer, I guess? I don't know what you call it, but we've got a group or a club, like other guys, and we help each other. Sort of like being back at homecoming, actually, back with Heidi. And, sorry, I'm at this firing range. We're practicing. We keep so busy, I don't have to dwell on things or even think about... there's no point, now there's just no time. It's like my eyes are finally open.
been seeing it all wrong, and now... Yeah, alright. Yeah, 1 second. I gotta go. I'll call again soon. I won't let it go so long. Love you, Ma. Com o decorrer da segunda temporada, vamos descobrindo que Walter está em um lugar ao norte, com um grupo de ex-soldados que também passaram pelo mesmo tipo de experiência que ele. Tiveram suas memórias parcialmente apagadas. O líder desse grupo é um sujeito chamado Leon, que parcialmente parece estar montando uma facção de ex-soldados prontos para revidar ou algo do tipo. Pelo menos é o que parece, mas no fundo tudo que eles querem mesmo é tentar viver em paz. E é claro que isso não vai ser possível. A Audrey Temple, a chefe do Colin, está usando a Hyde para fazer com que ela encontre o Walter antes do Colin. Como o Colin é o mestre da manipulação, aparentemente, ele consegue fazer com que pareça que a Audrey não quer ajudar o Walter. Muito pelo contrário, parece que eles querem se livrar dele e a Hyde acredita. Conforme essa burocracia governamental vai passando, você compreende que nem mesmo a Audrey sabe o que eles vão fazer caso peguem o Walter Cruz. Nem mesmo alguém do alto escalão, como o próprio Geist, faz ideia do que vai acontecer depois disso. So with this homecoming situation... Yeah, where are we with that? There's a missing subject, a client, Walter Cruz. We're committed to doing everything we can to ensure a safe and speedy recovery. Understood, and that is the messaging, but I'm asking you in specific terms. What'll happen to him? Audrey, safe and speedy recovery. Everything we can to assure that. Yes, I know that. Something happened at homecoming. Nobody knows what it is. It's undefined. Well, we know pretty specifically what happened. Colin Belfast... Audrey, it's undefined, okay? Something might have happened. You don't know what it is. I don't have the first fucking clue what it is. All we know is it's a loose end. So what do we need to do? Tie it. Yeah, right. We need to snip it off. And it doesn't matter how we do that as long as it goes away. And since we can't find Cruz... We'll find Cruz. Look, you have him in custody. Since we can't make the problem go away, we make it someone else's problem. E quando ele diz que se não conseguem fazer o problema ir embora, eles vão ter que fazer disso o problema de outra pessoa, é na verdade quando eles começam a armar para Hyde. Porque o dono do grupo Geist, que cuida dessas instalações militares pelo país, liga para Thomas Carrasco, o sujeito que está investigando tudo isso, na tentativa de culpar a Hyde por tudo, dizendo que ela é solitária, que como os soldados em sua grande maioria são jovens, estão em excelente forma física e são atraentes, nas palavras dele, ela seria uma mulher mais velha solitária que se deixou levar pelos sentimentos por um deles, nesse caso, por Walter Cruz, e passou a linha do que é profissional. Essa é a narrativa que eles contam para acusar ela. Mas é esse o ponto, absolutamente nada do que vimos na história até agora nos diz que isso tá errado, muito pelo contrário, foi exatamente o que aconteceu. Ela se deixou levar pelo seu relacionamento com Walter e, claro, eles vão se aproveitar disso. You're saying that Heidi Bergman was responsible? Yeah, I mean, again, I must be telling you something you already know if you've questioned it already. Well, I did, and I will say I definitely had my suspicions. Again, you're saying that Heidi Bergman did this intentionally? Yeah, I mean, there doesn't seem to be any question of that. I just have to say, I thought that she and I had a rapport. I really did. And so now to find this out, that she was simply using me. Yeah, I know. Yeah, well, Thomas, I mean, if it makes you feel any better, she fooled a lot of people on our end as well. And I believe she has some kind of personality disorder. That's what my people tell me. I mean, for a woman like this, the truth doesn't exist in the same way it does for you or me. Ele descreve ela como tendo algum tipo de distúrbio de personalidade, e há evidências em toda a história de que isso pode ser realmente verdade. Então nesse ponto vemos que não podemos nem confiar nas memórias que tem e nas fitas que gravou. E por mais que ela genuinamente seja a única que quer ajudar o Walter, ainda assim temos uma reafirmação aqui de que Hyde não é exatamente normal, por assim dizer, existe algo muito errado nela, além das memórias perdidas. No final da segunda temporada, Hyde e Colin começam a trabalhar juntos para encontrar o Walter, e a pior parte é que eles realmente fazem uma baita dupla. Eles localizam o grupo em que o Walter faz parte, que geralmente se encontram nesse ônibus, localizado no meio do nada. Eles acham esse líder do grupo, o Leon. Does your phone have a... Hey, what are you doing? Jesus Christ! Sorry, we didn't... This is private property. Can you get that flashlight out of my face? We're really sorry. We just didn't realize anyone was in here. Well, there is. You're trespassing. Oh, is this your bus? Yeah. Are you Leon? Yeah. Who are you? What happened here? What happened here? What does it look like? A fire happened here. Is that a sleeping bag? Are you living in here? Okay. Who are you? What do you want? We were looking for Walter Cruz. Can't help you. But you're the leader of the group. No, I wasn't a leader. We were all in it together. In what?
the moment. We helped each other remain in the present tense. But so, Walter, he left? Mm-hmm. Why? He was afraid, I think. Afraid of himself. What does that mean? Each of us has a calling. I'm a teacher. That's who I am. I accept that. Walter, he's a soldier, a warrior. But when the time came, he ran. And you have no idea where Walter is now? No. I'm staying focused on my present reality, and maybe you should do the same. What do you mean? Well, you're Heidi, aren't you? Yes. How do you know that? You were part of Walter's work. A big, big part. Look, Walter left. Okay, he made a decision. I'm choosing to respect that. Eles conseguem uma pista de com quem o Walter pode acabar se encontrando, mas não dá em nada. Carrasco liga para Heidi para interrogá-la de novo, desta vez usando o conhecimento do suposto relacionamento amoroso dela com Walter. Tudo isso, é claro, não importa porque o Walter Cruz manda uma mensagem dizendo que está voltando para a Flórida. O Colin Belfast retorna à instalação para esperar por Walter, e Audrey Temple aparece de surpresa e culpa Colin por tudo o que aconteceu, atando as pontas soltas. Ele é o novo bode expiatório do governo. The homecoming situation. It's tied up. Belfast was responsible for the whole thing. What? Colin Belfast? Wait, he took responsibility? I wouldn't say he took it. Responsibility has been given to him. Agora Walter é ignorado, já que o Colin foi culpado por tudo e o caso está por definição encerrado. Então Walter não é mais um problema, uma baita sorte justo quando ele está voltando para a cidade. Na cena final, Heidi fica com o celular esperando o Walter mandar uma mensagem. No new messages. No new messages. Até que ele manda. Hey Mo, it's me again. It's Walter. I know it's been a long time. I had to get some things sorted. Those guys I was with, I thought they had it figured out. I thought I finally had a direction at least, you know. Something outside my own head. But all that running, I was just running in place. And Leon, he was just afraid. Same as everyone else. Same as me. I didn't want to end up like that. So, I'm turning around. I'm coming back home, Mom. I just gotta do one thing first, one little detour. Or a big detour, I guess. Sorry, it's in Florida. But I will see you again soon. I promise. Nunca ouvimos a reação de Heidi ao ouvir a mensagem. Tudo que temos é a música de fundo e o que parece ser o carro de Walter finalmente voltando para casa. E assim termina a segunda temporada do podcast. Os mistérios são todos resolvidos? Bom, não todos, já que esta conspiração do governo foi exposta, mas ela ainda continua em outras instalações do grupo Geist, supostamente, é claro. E com o nome da história e o seu final sendo justamente o Walter voltando para casa, faz mais sentido que esse é o final de tudo mesmo. Lembrando que a história é mais complexa do que isso, as reviravoltas são mais sutis e lineares, tudo acontece de forma mais devagar que eu descrevi, não tente julgar os acontecimentos pela forma que eu os descrevi, porque no fim das contas eu resumi 6 horas do podcast em alguns minutos. Esse vídeo foi eu só arranhando a superfície, só isso. Eu vou me aprofundar em detalhes no próximo. Então, por mais que você saiba de tudo agora, existem mais detalhes dessa história, existem mais camadas e uma dezena de cenas e acontecimentos que eu deixei de fora, e o trunfo ainda é que a série vai ir para lados diferentes e ter mudanças substanciais. Eu conseguiria imaginar uma potencial terceira temporada do podcast, com Walter e Heidi em uma road trip, uma viagem para tentarem descobrir o que há por trás dessa coisa toda, além do óbvio.
Porque tem todo o lance do Randolph Geist, o chefão da corporação, ter investimentos questionáveis em países estrangeiros. Ele literalmente compra água fresca desses lugares, sabe lá Deus por quê. Porém, esses 12 episódios são bem fechadinhos, e tanto a Heidi quanto o Walter são mais interessados em viver em paz do que ir atrás da verdade, ou mesmo expor uma conspiração. Então eu não faço ideia do que a série de TV vai incrementar daí, só podemos imaginar que ao voltar pra Flórida, Walter se encontra com a Heidi, claro. E essa é a parte mais interessante. Lembra quando eu falei que o final da primeira temporada é Walter e Heidi jantando e fazendo planos para uma viagem? Yeah, I think you're right. Let's do that when I get back. Where would we go? Let's go farther than that. What's the farthest we can go? Well, I guess that'd be Alaska, right? Então, do jeito que a segunda temporada termina, isso faz parecer que a cena em questão não acontece no passado, ela acontece no futuro. A cena final da primeira temporada seria, na verdade, o final da história. Ela seria uma cena que viria depois da segunda temporada. E essa é a graça do podcast, não há evidências de quando essa cena aconteceu, porque não podemos ver como Walter e Heidi estavam fisicamente nesse momento. A conversa deles é especulativa sobre o futuro, com algumas brincadeiras, mas ambos nunca mencionam o que aconteceu antes disso. A história dá a Ismael a oportunidade de não só dirigir pela primeira vez algo que não foi escrito por ele, mas também dá o desafio de transformar em algo visual a genialidade de uma história que só funciona por ser em áudio, já que se você visse tudo não teria dúvida sobre nada. Então eu acredito que ele tenha despirocado em transformar o que veremos em algo quase psicodélico, para questionar até mesmo o que o telespectador está vendo. Então, em última análise, o que podemos esperar da série de TV? Bom, para começar pelo seu formato, a estrutura indica uma oportunidade de iniciar a história e contá-la em formato lento, exatamente como o podcast, o que me diz que os 10 episódios só devem cobrir mesmo os primeiros 6 do podcast. É claro que com incrementações adicionais, já que existe uma oportunidade de mostrar situações entre Walter e Heidi nunca mostradas na história original. Então não espere ser fisgado antes do terceiro episódio. Estruturas assim geralmente iniciam a história nas duas primeiras partes e na terceira começa a dar nuances de sua real forma. Como sabemos, vai haver diferenças, e tudo indica que alguns acontecimentos da segunda temporada devem reverberar mesmo na primeira da série. Tem uma série de 6 livros chamada The Lost Coast, que saiu junto com a segunda temporada do podcast e acompanha o que Walter Cruz estava fazendo enquanto todos estavam procurando ele. São livros que se aprofundam na jornada mental dele, nos traumas dele, o porquê ele desapareceu e o porquê ele decidiu voltar. Na minha opinião, não é tão bom quanto o podcast, mas dá uma nova perspectiva aos eventos da segunda temporada. Aliás, a forma de se ler é ouvir um episódio da segunda temporada e ler um livro, que é pequeno, é quase como um conto, né? E depois ouvir mais um episódio e ler outro livro e assim por diante. É uma sequência. Cada livro acontece ao mesmo momento que os eventos de cada episódio da segunda temporada. Os livros deixam algumas metáforas mais nítidas. O diálogo é bem realista. Pode ser facilmente comparado com a mesma interação que Red Wheelbarrow tem com a segunda temporada de Mr. Robot. Essas versões mais detalhadas dão mais espaço para a conformidade voluntária da qual eu estava falando, a ideia de manipulação. Segundo a mãe de Walter, mesmo após tudo isso, ele não mudou. Ele ainda continua acreditando no sistema. But Walter doesn't change. He does not change. He's a believer. That's it. That's all. When he came home, you know, when I had him all to myself, I was sure he would see finally that he was wrong and he would start to question what the hell got him there. But no. I just couldn't understand it. After everything he's been through, after all the shit and all the abuse, he's still the same. He's still so accepting, you know? He accepted all of it. He said it didn't change how he felt. Felt about what? Anything. Anything. What he believed in. This fucking country. Walter Cruz é de muitas formas o personagem mais oposto possível de Elliot Alderson. Acredito que essa ideia de manipulação vai transparecer nas metáforas de como Ismael frequentemente trata o seu público, com retratações do exposto e do confuso. E no fim, o que são ideias se cada uma delas podem ser pertencentes a outras pessoas? O que são ideias se não só coisas que alguém te contou? I'm not real. She is. Então, como realmente confiar em algo que você escuta? E nesse caso, como confiar em algo que você vê? But you know the truth about the whole thing, right? What? Nobody has any idea what they're doing. Ever.
Any appearance of order, that's an illusion.